Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos grandes amigos das segundas-feiras. Nós hoje vamos iniciar falando de um assunto muito interessante. Iniciar, não. Nós vamos falar o programa inteiro de um assunto que todo brasileiro, ou a grande maioria deles, tem um grande apreço e um grande carinho. E nada melhor do que nós trazermos para esse programa um especialista, um expert mineiro. Aliás, nós estamos nos especializando em mineiros. Tivemos um europeu, o coronel Rafael Simão, lá de Mar de Espanha, aqui conosco semana passada, e hoje temos o prazer de ter um santanense, que é o nosso querido Zanata, que vai nos trazer muita coisa sobre o carnaval carioca, sobre o carnaval brasileiro, enfim, sobre essa manifestação cultural de grande intensidade e, acima de tudo, é uma manifestação que mostra o histórico do nosso povo, o histórico da nossa vida. Boa tarde, meu querido Zanata. Boa tarde, Alcindo. É um prazer muito grande estar no seu programa. Eu, primeiramente, queria agradecer à TV Vila Imperial, Canal 19, a sua produção e, especialmente, a você, esse convite tão simpático. Eu estou todo arrepiado de repente, pelo seguinte, porque eu vou falar de um assunto que eu tento entender um pouquinho. Eu tenho certeza que o público de casa vai, assim, vai se situar sobre o carnaval carioca, como as escolas vão desfilar este ano, e para ter uma noção, né, já ir se preparando, e do carnaval em geral, que nós temos muito assunto. É uma pena que o pessoal fala, poxa, programa de 1 hora, aquela coisa toda, mas realmente, praticamente vai passar 1 hora e nós não vamos conseguir falar tudo que nós pretendíamos falar. Mas, Zanata, a realidade é que falarmos de uma ação cultural, de uma festa cultural de tamanha amplitude, isso daria para falar quase que um mês inteiro, um ano inteiro, porque realmente é impressionante a máquina que existe por trás disso, entende? E, acima de tudo, o que faz funcionar as cabeças pensantes sobre todos os aspectos, a parte da alegoria, a parte das fantasias, é realmente uma coisa deslumbrante. Eu acho, sempre digo isso, que quem não viu de perto um desfile na Sapucaí deve fazer um esforço para ver. É alguma coisa assim que é inesquecível para a vida. Talvez alguns não queiram retornar porque é verdadeira maratona. Eu lembro que nós saímos de Petrópolis 4 horas da tarde e fomos sair do Sambódromo, seria 6 horas da manhã. Entende? Realmente com muito conforto, com tudo maravilhoso, entende? Do lado da passarela ali, mas é impressionante, de uma imponência. Né? Exatamente, inclusive, eu estou todo arrepiado de repente outra vez, porque você tocou num assunto muito importante, é o seguinte: como fazer um carnaval? É muito difícil realizar um carnaval, contar uma história, contar um enredo. Então, eu vou pincelar mais ou menos como que é realizado isso. Primeiramente, a diretoria de uma escola, juntamente com um carnavalesco tal, eles se reúnem, olha, o enredo deste ano vai ser isso. Se for um bom carnavalesco, ele vai reunir os diretores de ala, primeiramente, vão reunir todos os diretores de ala, olha, vai distribuir os protótipos das fantasias, e se os diretores de ala fechar com ele mesmo, igual um time de futebol, se os jogadores fechar com o técnico,
o time melhora muito. Então é o seguinte, todo diretor de ala, ele é responsável por uma ala, então ele vai ter que ser muito sincero e honesto com o carnavalesco e com a diretoria da escola. É o que aconteceu, inclusive, tudo errado no passado. Depois nós vamos falar sobre isso se der tempo. A Vila Isabel, inclusive, ela foi a penúltima colocada, com um enredo tão maravilhoso, que estava falando sobre Isaac Kalabchevsky, a sinfonia, sobre música clássica, sobre tudo isso, e eles foram muito infelizes. Depois nós, no decorrer do programa, vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa é isso, distribuir os protótipos, diretores de ala, certo? O carnavalesco vai acompanhar essas fantasias, o carnavalesco vai acompanhar as alegorias e adereços, certo? Então, aí se inicia um carnaval. Agora, é muito complicado, porque depois, com as suas perguntas, na hora de julgar quesito por quesito, é muito difícil. Agora, Zanata, você está colocando uma coisa que eu acho que é fundamental na vida de todos nós, que é a disciplina. Você está explicando para a gente que o primeiro passo para dar certo é haver um comando de cada ala, de cada setor e uma disciplina e uma harmonia entre eles. Exatamente. Eu estou todo arrepiado de repente, outra vez, pelo seguinte, na hora do desfile, já que nós tocamos o assunto fantasia, como é julgado uma fantasia? Como é julgado a escola de samba no quesito fantasia? São 4 módulos de jurados. Então, se eu sou, por jurado de fantasia, a primeira coisa que eu vou olhar, você está entendendo? No primeiro módulo, por exemplo, o acabamento das fantasias. Se as fantasias são de acordo com o enredo, o que elas estão representando, se as cores estão compatíveis, tudo isso. Por exemplo, aí que eu falei, você falou da disciplina, você foi muito feliz de tocar nesse assunto, pelo seguinte, na concentração, quando está formada a escola ou está se formando, quando está uma ala, por exemplo, eu sou diretor da ala X, eu vou olhar componente por componente para ver se ele está totalmente, se eles estão ótimos, se eles estão bem, porque se faltar um pulso de uma fantasia, ou um chapéu, ou se está um rasgado aqui, esse componente não deve entrar, porque por causa disso a escola pode vir a perder o carnaval. Perfeito. Isso é o quesito fantasia. Então, vou entrar em bateria. Como se julga uma bateria? Primeira coisa, também, eles vão olhar a fantasia da bateria, o que ela está representando. Está me entendendo? Vão ver a distribuição dos instrumentos. Surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira. Eles vão olhar tudo isso, ver o que está representando a bateria dentro do enredo. Está compreendendo? Então, tudo isso, principalmente a afinação da bateria. Essas paradinhas que eles dão, tem que ter muito cuidado, porque quando volta a bateria total, tem que ver se eles entraram naquela afinação correta. É muito complicado. Outra coisa, mestre sala e porta-bandeira. Por que o jurado tal deu 9,7 para um, e o outro jurado deu 9,8, o outro deu 10 e tal? Porque são 4 julgadores. Às vezes o casal, no primeiro módulo, ele foi infeliz. Eles não dançaram bem, esbarraram na bandeira. O mestre sala, ele nunca pode olhar para o público, ele tem que cortejar a porta-bandeira, depois sim, cortejou a porta-bandeira, aí depois os dois, eles vão, os dois, ele pega na ponta da bandeira e se apresenta para o jurado, sorrindo, mostra o pavilhão da escola, tá entendendo? Mostra o pavilhão da escola, aí sim, ali ele vai atribuir uma nota. Outra coisa também, olha como é que fantasia é importante. O que o mestre sala e porta-bandeira estão representando dentro do enredo? É muito complicado, é muito difícil ganhar um carnaval, sabe? Eu tenho que falar demais porque é muita coisa para falar. Igual ano passado, o leigo vê, gente, a Portela tá linda, ela é a favorita, ela vai ganhar o carnaval. Sim, até merecia, mas tecnicamente, você julgando tecnicamente, houve problema sim. De tão bonita que estava a escola, os componentes, em vez de evoluir, estavam olhando para os carros, olhando para isso, olhando... Você está me entendendo? Então, outra coisa, lá em cima de um carro alegórico, ela perdeu em evolução a Portela, décimos, e perdeu também na alegoria adereço, os anatolianos, né, com olho clínico, então tinha um destaque e estava o esplendor caído para trás.
Olha só, ali ela perdeu o ponto. Ô, Zanata, realmente é uma colocação interessantíssima. O carnaval, apesar de toda a sua alegria, o carnaval é altamente profissional. É altamente técnico. Ali, quem está fazendo aquilo precisa de um conhecimento e de um cuidado milimétrico no que ele está fazendo. Realmente, os diretores, o carnavalesco, enfim, é desenvolver toda uma ideia, todo um trabalho que é impressionantemente detalhista, né? É muito detalhe, realmente é muito detalhe, é muito difícil. E, inclusive, você pode observar, é uma disputa, porque se não houvesse disputa, o carnaval cairia muito. E falar em carnaval, é o seguinte, é uma pena que o carnaval do interior, ele perdeu muito. Ultimamente tem várias cidades que não está tendo carnaval de desfile de escola de sambas e bloco mais, não está havendo. E outra coisa, a juventude, o jovem, ele está perdendo aquele amor pelo carnaval, porque houve muita mudança, assim, não só de estilo musical, mas ele não pegou aquela raiz dos grandes carnavalescos antigos, então ele perdeu a raiz. E parece que tem uma pergunta que você me fazia aí sobre CD, como é que era? Por que caiu tanto a venda dos CDs, né? Justamente por isso, porque o jovem ele foi perdendo assim, a credibilidade, o carnaval não está sendo passado, a não ser no Rio de Janeiro, mas mesmo na cidade interior, hoje um baile de carnaval eles tocam funk, não toca aquelas marchinhas antigas mais, que nós tínhamos, né? Como Bandeira Branca, como os próprios enredos carnavalescos, por exemplo, aquela música da Imperatriz, Liberdade, Liberdade, Abrasada sobre nós. Você tá me que é um verdadeiro hino, né? É um verdadeiro hino. Por exemplo, aquela música linda que tocava muito nos clubes, até, eu estou todo arrepiado de repente, que a assessora Maria Alice Ferreira, ela já até desfilou nessa escola, então, do Salgueiro. Então, não estou dizendo que eu entendo, mas aquele grande carnaval feito pelo Mário Borriello, peguei um Ita no Norte, foi feito, até me parece que ele mora em Petrópolis agora, um abraço para ele. Então, tudo isso, então, tocava nos clubes, todo mundo ficava interessado em comprar o CD, tocava nas praças, os sambas de enredo, todos nós sabíamos pega no o samba. Pega no ganzá. Pega no ganzá, você quer ver uma música, marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Então, isso era de uma escola de samba do Rio, em cima da hora, que nem está no grupo especial, você está entendendo, no grupo de acesso, lá para baixo. Então, tudo isso. Hoje, então, a gente não sabe mais o samba que a escola tal cantou no ano passado. Você está me entendendo? Então, isso foi perdendo. E outra coisa, para o público de casa saber também, como é feito um CD de escola de samba. Eu vou até explicar também, Alcindo, no seu programa, é o seguinte. A escola campeã do ano passado, ela sai na capa do CD, primeira hipótese. O vice-campeão, que foi o Salgueiro ano passado, é a contracapa. Eu falei, mas e as músicas? As músicas, seguinte, é de acordo com a classificação da escola. Sendo que a última música do CD é a escola do grupo de acesso que subiu. E a penúltima música do CD, que são 12 músicas, são 12 escolas, a penúltima música é que tirou em penúltimo lugar ano passado, porque a última caiu. Então, agora só cai uma escola. Cai uma escola e para o grupo especial uma, que inclusive depois nós vamos rapidamente falar dos enredos, não vai dar tempo de explicar enredo por enredo, mas eu vou falar o nome, dar uma pincelada de um minuto em cada uma, ver o que houve nas escolas, se houve mudança, se não houve, se houve mudança na Beija-Flor, se houve mudança na Portela. Aliás, eu vou te perguntar logo, quais as novidades do carnaval desse ano? Olha, as novidades são o seguinte, que os enredos são muito equilibrados. Então, eu acho que a disputa vai ser dificílima, porque você foi muito feliz, estou todo arrepiado de repente, você foi feliz na pergunta, porque é muito difícil a escola que está no grupo de acesso, a que vem para o grupo especial, que foi a Estácio de Sá, a antiga Unido de São Carlos, que regressou este ano, está com o enredo Salve Jorge, depois nós vamos falar sobre isso. Então, é muito difícil ela permanecer. Que, inclusive, olha só, vai surgindo os assuntos.
As verbas das escolas de samba são distribuídas de acordo com a classificação também. Então, a escola que regressa do grupo de acesso praticamente não tem dinheiro. Agora, tem uma vantagem, a Estácio de Sá, no caso, tem uma vantagem que foi uma... Gente, até me lembrei aqui agora, vai surgindo os assuntos, que ela trouxe o Chico Espinosa, que é de quando ela ganhou o carnaval, que ela está, acho que 7 anos, me parece, afastada do grupo especial. Em 1992, né, parece até ler no telão, né? Em 1992, ela foi campeã com o enredo Pauliceia Desvairada, que foi totalmente a Marquês de Sapucaí, levantou, cantando samba, aplaudindo, ela ganhou o carnaval, então ela fez o seguinte, este ano que ela conseguiu subir para o grupo especial outra vez. Ela pegou o Chico Espinosa, que foi o carnavalesco daquela época, e trouxe também, né, o Dominguinho do Estácio, que é um bom intérprete de samba. Dominguinho do Estácio é da Estácio, é que está interpretando, depois na ficha técnica nós vamos falar sobre isso, ele está interpretando o samba da Estácio de Sá e as grandes escolas que abrem o olho, porque se ela conseguir permanecer no grupo especial, o Zanato está falando, vai cair uma escola de nome esse ano para o grupo de acesso. Estou à sua disposição. Vamos ouvir. Aliás, o Zanata, eu tive algum conhecimento de perto com o pessoal da Beija-Flor, entende? Por questão de automobilismo do menino, do filho do Anísio, o Gabriel, andar com o Jason de kart. E a gente acabou tendo um conhecimento com a Fabíola, mãe do garoto, e tudo. E realmente até estivemos lá assistindo o camarote deles, vendo o desfile do sábado. E realmente é uma coisa impressionante, é uma coisa de tamanha grandiosidade. É um grande espetáculo. Você vai ter noção vendo aquilo de perto. É verdade. Entende? Aquilo passando, aquela bateria, aquele enredo, aquilo tudo é uma coisa assim de outro mundo. É uma coisa que eu acho que ninguém que tem a possibilidade deve deixar de, pelo menos uma vez na vida, ir lá assistir aquilo. Nossa, é realmente uma coisa maravilhosa. É verdade. Entende? E de perto a gente viu ali aquele pessoal deles, que são, na verdade, muito unidos entre eles, e frequentemente eles estavam lá na pista com a gente, tudo, até mesmo o próprio Laíla, que era considerado... Depois nós vamos falar sobre isso. Era considerado por todo mundo uma pessoa muito difícil, assim, muito... E eu, praticamente, vou te ser franco, eu não achei nada, não. Conosco lá ele foi extremamente simpático. Sim, ele é muito enérgico, inclusive depois, na hora que nós fomos, quando a gente for falar da Beija-Flor aqui e tal, porque, inclusive, para o seu público hoje... Isso é dificílimo que eu vou dizer. Talvez, eu vou tentar falar as 6 escolas que, na opinião do Zanato, voltarão no desfile das campeãs. Isso é difícil. Eu tenho acertado, às vezes, alguma coisinha por aí. O público já me conhece. E então, até falei em público, você dá licença um minutinho? Sim. O Carlos Gama, as personalidades assistindo o Zanata e o Alcino, o Carlos Gama, a Cileia Lucas também. Menina, você vai casar, cuidado, hein? Eu quero uma excelente dona de casa, né? E assistindo com a Dona Tina, a mãe da nossa querida Maria Alice Ferreira, a Tininha, um beijo para Tininha. Gerry Fontainha, intelectual em Volta Redonda, um homem que sabe, deu aula de inglês nos Estados Unidos, o cara sabe tudo, é uma cultura vastíssima. E agora um abraço especial, aqui não é televisão mandar abraço para todo mundo, não dá, mas especialmente para todos os meus irmãozinhos que estão nos assistindo no Sanatório Oswaldo Cruz, e eu vou falar 3 nomes representando a todos os doentes, que é o Samuel, né? Aí Luizinho, o Gerson, tá ok? E os médicos e enfermeiros do Sanatório Oswaldo Cruz, que eu tenho um carinho muito especial com vocês. Um beijo do Zanata, do seu Alcindo. Agora falei senhor, viu, gente, viu? E a dona Eni, do centro da cidade, está nos assistindo ao vivo também. Aí, Eni, um beijo para você. Aliás, a Eni é a minha tia, né? Olha que ela é minha tia, apesar da diferença de idade grande entre nós, né? Mas eu digo que ela é minha professora, né, Zanata? Eu faço aula com a Enir. Enir Sattler, não? Não, Enir Sattler também. Mas essa é a dona Eni. A dona Eni, conheço, a baixinha.
É isso mesmo, a dona Eni. Companheira da Thelma de academia. Aí, Alcindo, tem tanto assunto, eu não quero perder assim até muito tempo. Uma coisa interessante, acho que tem uma pergunta, você ia perguntar negócio de sorteio, né? Sim, eu gostaria de te perguntar o seguinte, como é que é feito o sorteio, Zanata? Eu estou todo arrepiado de repente outra vez. Pelo seguinte, o sorteio, 2 escolas não entram no sorteio. Você vai falar, mas por que não entra no sorteio 2 escolas? Só 10. Não são 12 escolas? Só 10 entram no sorteio. Pelo seguinte, a escola que vem do grupo de acesso, automaticamente ela vai abrir o desfile no domingo, que é a Estácio de Sá. Tá? Ela já é lei, é estatuto que fala, né? A produção é estatuto. Tá? Então, ela ali, ela abre o desfile, a Estácio de Sá. E na segunda-feira, a que abre o desfile foi a penúltima do ano anterior. Do ano anterior, e foi a Vila Isabel, que foi a Vila Isabel. Que, inclusive, depois você vai achar até interessante, você vai rir na hora o nome da pessoa que vai ser homenageada pela Vila Isabel, é bem interessante. Você vai achar meio assim, tal, ex-militar, todo mundo sabe. Depois nós falaremos sobre isso rapidamente também, gente. Então é o seguinte, aí das 10 escolas, então eles fazem um sorteio. E, inclusive, também tem uma outra pergunta que me parece que você iria fazer, né? Se a escola é bom desfilar primeiro ou depois e tal. Não tem uma pergunta aí? Exatamente. Porque o primeiro que sai, quem sai na frente, normalmente, leva a primeira impressão. Mas aqueles que ficam para as últimas impressões levam as melhores impressões, né, Zanata? Eu estou todo arrepiado de repente outra vez pelo seguinte, outra pergunta inteligente. Exatamente, o jurado ele espera sempre o melhor. Então, tem uma das escolas aqui, que depois nós vamos falar sobre isso, que é o Acadêmico de Salgueiro. Gente, aí, não estou lendo nada, eu estou falando do Acadêmico de Salgueiro, que vai falar sobre a ópera do Malandro, baseado na música do Chico Buarque de Holanda. Então, ela não foi feliz no sorteio. Ela era uma das favoritas, na minha opinião, que voltaria no desfile, ou voltará no desfile das campeãs, mas como ela sendo a segunda a desfilar, é muito difícil o jurado dar 10 em tudo. O jurado sempre arruma um defeito, uma coisa. Outra coisa, enredo também, Alcino, tem que ser muito bem compreendido, tem que ser muito bem explorado na avenida, porque, vamos supor, se eu te contar uma história, você pode não entender a história que eu te contei. Então, ela tem que ser muito bem contada, compreendida pelo jurado e pelo público. Você está me entendendo? É muito difícil. E uma coisa, o público faz uma diferença grande. A vibração da arquibancada junto, ela traz um astral muito grande para o participante. Deve ser isso, né, Zanata? Também, apesar de que, você falou muito bem, apesar de que, né, a vibração do público bota o componente animado, nós vamos ganhar o carnaval, e depois o grito de guerra, na concentração, na dispersão, já ganhou. Mas o seguinte, o jurado não tem televisão nas cabines, nos modos, não tem mesmo. O jurado está ali, ele está julgando tecnicamente, olhando. Lógico que ele vê uma certa reação do público, sim. Ele consegue ouvir o público? Assim, em geral, sim. Uma parte, sim, naquele setor que ele está. Né? Porque não dá para ele ouvir, por exemplo, eu dentro de uma cabine de jurado, ouvir a reação do público lá na dispersão, por exemplo. O jurado da dispersão está vindo a escola chegar lá. Então, é muito importante o diretor de harmonia, cronometrar tudo certinho. Outra coisa importante também, eu falei em julgar bateria, até o recuo da bateria, tem que ter muito cuidado quando a bateria está recuando ali, e já tem, o diretor de harmonia tem que ficar de olho, os diretores, vem todo mundo correndo, para fazer o preenchimento daquele espaço que vai ficar, porque é o seguinte, tem muita escola de samba que passa num determinado módulo do jurado e está aquele vazio. Em Minas eles falam muito, deu buraco, aquela escola está com buraco. Não pode. Você está entendendo? Então, tem que ter muita harmonia. Quando que aquela ala... Aí você fala assim, quanto tempo um componente desfila, se a escola tem 90 minutos, ou etc., o componente desfila apenas 15 minutos ou 20 minutos, porque eles vão jogando as alas na concentração até o preenchimento todo da avenida, mas o componente desfila no máximo estourando 20 minutos, dependendo da harmonia, do diretor de harmonia ali na hora, mas o desfile da escola é 1 hora. 90 minutos e tal. Então é muito complicado isso, tem que ter muito equilíbrio.
Você está me entendendo? Muita criança. Aliás, ô Zanata, você já desfilou alguma vez? Já, várias vezes, já desfilei. Inclusive, gente, eu não sou velho, não. Eu desfilei com o ano que a Regina Duarte desfilou, eu desfilei na União da Ilha, já desfilei na União da Ilha, até ela tirou 7º colocado naquela época, choveu muito. Mas não foi por tua causa que Deus tinha 7º lugar? Não, porque eu era componente comum naquela época e tal. Eu já desfilei em várias escolas de samba no Rio de Janeiro, agora eu não queria falar de mim. Agora em Juiz de Fora eu sou um dos maiores destaques de carnaval de Juiz de Fora, de Minas Gerais, porque eu sou muito conhecido lá como Roberto Grazinoli e outra coisa, respeitadíssimos, até hoje, né, o meu tempo já passou assim, entre aspas, dá para me desfilar ainda, mas sou muito conhecido, inclusive nas rádios de Juiz de Fora e também na televisão e principalmente no meio carnavalesco, eu sou muito conhecido em todas as escolas de samba de Juiz de Fora também. Ô Zanata, e a realidade é o seguinte, eu ainda não tive essa oportunidade, mas acredito até que se houver essa oportunidade, eu gostaria, também gostaria muito de fazer a Sapucaí pelo menos uma vez. Nós tivemos até oportunidade lá com a Beija-Flor, mas a dificuldade de locomoção hoje é muito grande, né, Zanata? É verdade. Para você se deslocar daqui para o Rio, do Rio para cá, entende? Outra coisa que há uma situação de segurança muito complicada, muito crítica de descer e subir a serra, à noite, de madrugada principalmente, e isso talvez até nos tenha afastado um pouco, mas é uma coisa que eu sinceramente tinha muita vontade de ter feito, pelo menos uma vez, você entende? Não que eu seja um carnavalesco, não, mas tenho realmente um prazer muito grande. Boas que você poderia desfilar. Agora é o seguinte, só tem uma coisa que eu já vou dizer de uma vez, a gente fica muito parado na concentração. Às vezes a escola, por exemplo, que vai desfilar às 3 horas da manhã, por exemplo, 11 horas já tem que estar lá. Tem que estar, aquilo que eu te falei, tem que vistoriar a escola toda, os carnavalistas, todo mundo tem que olhar tudo. Montagem de carros. O negócio é levar um banquinho, esperar. Um banquinho, um isoporzinho e tal, e até, se fosse possível, um banheiro portátil, né? Porque é bem complicado também isso, dentro do carnaval, é bem complicado isso. Ô, Zanata, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Pois não. Por que frequentemente a gente tem um problema de um carro pegando em algum lugar ali na entrada? Gente, o pessoal tão especializado. Eu estou todo arrepiado de repente, você falou uma coisa seríssima. Já aconteceu com algumas escolas assim, aquilo ali, você está entendendo? O carnavalesco, o diretor, né, de alegorias e adereços, juntamente com o carnavalesco, eles teriam que medir isso tudo antes. Agora, esse ano foi uma coisa sensacional na hora que a águia baixou. Eu achei um dos momentos mais lindos que já teve no carnaval carioca. A águia foi abaixando, porque a águia era tão linda, tão grande, que não passava ali naquela torre de televisão ali, e aquilo ali, todo mundo torcendo. Aí a Portela foi aplaudidíssima, foi simplesmente sensacional. Não sei se você chegou a ver o desfile da Portela. Não, foi uma das coisas mais lindas que já existiu dentro do carnaval. Tá. Zanata, me dá um tempinho, o Kaique está me chamando ali, nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Kaique, é contigo. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Estamos de volta e nós vamos fazer agora uma modificação um pouco acentuada no direcionamento do programa. Naturalmente, nós sabemos muito bem que há mais de 20 anos
O Zanata é um homem de rádio, é um homem de televisão. Então vamos deixar ele nos ensinar um pouco. Nós que estamos há tão pouco tempo trabalhando nessa área, labutando aqui junto com os nossos queridos telespectadores. Nós vamos querer ouvir do Zanata agora a sequência que ele vai nos falar de enredo, de escola, de ordem. Zanata, vamos em frente, Zanata, vamos te ouvir. Todo arrepiado de repente. Agora eu vou falar o seguinte, vou dar uma pincelada rapidamente, porque são 12 escolas. Então eu vou falar o nome do enredo e como mais ou menos vai sair aquela escola. Por exemplo, a União da Ilha. O que a União da Ilha do governador vai apresentar para a gente? Ela vai mostrar tudo das Olimpíadas. Ela vai falar sobre as Olimpíadas, tá ok? E então, ela vai mostrar tudo das Olimpíadas e vai falar dos deuses olímpicos chegando no Rio. Ela vai falar os cariocas são dourados, nasceu para nadar, o carioca gosta da natação, os veleiros passeiam pelo mar, o carioca nasceu para correr, a alegria do carioca, o carioca nasceu para voar e depois também ela vem mostrar, ela se encontra, depois todo mundo se encontra no Rio, mas e os deuses, aquele lá do início que chegaram do Olímpio, por onde anda? Eles agora andam por aí, sorrindo à toa, encantados com tanta beleza, curtindo, né? Azarando, formando na moral. Então, quero explicar o seguinte, vai falar das Olimpíadas, vai falar do povo carioca, vai falar da receptividade do povo do Rio de Janeiro. Da alegria. Da alegria. E houve alguma mudança na União da Ilha, é uma escola família, todos nós sabemos, então o enredo olímpico por natureza, todo mundo se encontra no Rio. O carnavalesco, houve mudança na União da Ilha, mudaram o carnavalesco, que era o Alex Souza, esse ano vai ser o Jaque Vasconcelos e o Paulo Menezes. O resto, tudo eles mantiveram, produção mantiveram, né? Eles mantiveram, todo mundo. O diretor de carnaval, Marco André, o diretor de harmonia, o Valber Frutuoso, o intérprete, o filho do saudoso Haroldo Melodia, que é o Ito Melodia, todo mundo aqui em Petrópolis sabe, o mestre de bateria, estou todo arrepiado de repente outra vez, que é o Cícero, eu tenho que correr, que são 12, a rainha de bateria era a Bruna Bruno, mulher linda, bacana, mas ela deu oportunidade, teve lá na quadra, a Zanata visita e tal, teve na quadra, né, então teve 33 candidatos e ganhou a Bianca Leão, que é linda, gente, entra na internet, né, aquela coisa toda, Zanata, juízo. Mestre Sala, o Marcelinho, porta-bandeira Chayane, a comissão de frente, o Patrick Carvalho, essa é a União da Ilha. Agora vai vir uma escola que ele gosta muito, que eu vou falar sobre a Beija-Flor de Nilópolis, né? Gente, eu estou todo arrepiado de repente outra vez. Olha que enredo, você vai gostar. Mineirinho genial, Nova Lima, cidade natal, Marrei de Sapucaí, o poeta imortal. Então vai falar do Marrei de Sapucaí, que nasceu em Nova Lima, tá? Ele era o juiz de fora, ele foi conselheiro da Princesa Isabel. Seria ele mas não é o juiz de fora da cidade, não. De lá não, era de Mariana, gente. De Mariana. Então ele foi para terras lusitanas, portuguesas, estudar, sentiu saudade e voltou. Ele ajudou na formação da Princesa Isabel. Então, a Beija-Flor tem esse enredo muito rico e a Beija-Flor é uma escola que, na minha opinião, deve voltar no desfile das campeãs. Tem o nosso querido Laíla, vocês vão observar na hora que eu falar com a ficha técnica. É uma pena que eu não posso explicar muito o enredo, porque senão eu teria que ficar um programa para falar do enredo e contar a história toda. Então, eu estou falando en passant, só para vocês terem uma ideia como que a Beija-Flor vai desfilar. Ela vai homenagear o Marquês de Sapucaí, que é uma história rica e todos nós sabemos que a Beija-Flor agora deu para desfilar tecnicamente. Por que ela ganhou o carnaval ano passado? Porque não foi nada comprado. A Beija-Flor saiu correto, saiu técnica, sem um defeito. Então ela tirou as notas que tinha que tirar. Porque ainda é o Neguinho, Você vai saber agora, olha só. Estou todo arrepiado, de repente, viu? Ele sabe de carnaval, sim. E, né, o Neguinho estava lá com a gente de vez em quando. A Alice também. Muito simpático, por sinal. Não, ele é maravilhoso com esse Pessoa Neguinho. fantástica. Da rádio PRB3, a gente fora me abraçando, ele novinho ainda, ele foi lá cantar a música dele lá. Puxa, você esteve na PRD3? Então, a gente fora, todas aquelas emissoras, tudo, Rádio Capital. Não, perguntei a PRD3 de Petrópolis. Não, PRB3 de lá. De lá. De Juiz de Fora. Aqui era D3.
Olha, o enredo, Mineirinho Genial, Nova Lima, Cidade Natal, Marquês Pocaiú, Poeta Imortal. Olha só como é que o pessoal da Beija-Flor são inteligentes. Carnavalescos. O Laíla, ele está sempre metido nisso aí. Ele forma uma equipe de carnaval, tá? É o Laíla e equipe. Então, estão vários carnavalescos, tá? Tem pesquisadora Beija-Flor, que é Bianca Berrentes. Tem o diretor de carnaval e harmonia, quem que é? É o Laíla outra vez. Ele é fogo na roupa, foi o que você falou. O intérprete, Neguinho da Beija-Flor, é o intérprete do samba, né? O mestre de bateria é o Plínio Rodinei, já foi estandarte de ouro. A rainha de bateria, Raíssa Oliveira, já foi estandarte de ouro. O mestre Sala Claudinho já foi estandarte de ouro. Porta-bandeira, a Selminha Sorriso, já foi estandarte de ouro. E a comissão de frente é o Marcelo Hermes Alires. Então, vocês podem observar, a Beija-Flor vem muito organizada. A Beija-Flor não faz carnaval para perder. Então, na minha opinião, ela deve voltar no desfile das campeãs. E, gente, favoritinha também é o bicampeonato. Abrem o olho. Tá ok? Tem que corre, Zanata. Vamos lá, Zanata. Acelera, Zanata. Acelera Tijuca, quando ganhou o carnaval. Isso. Né? Olha, o Salgueiro, um enredo. Me parece que algumas escolas já fez esse enredo parecido. Eu sou muito sincero e tal. Mas eu acho um enredo sensacional. O enredo, a Ópera do Malandro, tá? Eles mantiveram também, já tem bastante tempo, não mexeram nos carnavalescos. O Salgueiro tem feito carnaval maravilhoso, perdeu por 2 décimos, às vezes perde por 1 décimo, já está merecendo também um campeonato. É o Renato Lage e a Márcia Lage. Eles, teve um ano que cada um ficaram na escola, não deu certo, eles voltaram, eles fazem o carnaval junto. O diretor de carnaval é a Regina Célio, Dudu Azevedo e o Renato Duran. O diretor de harmonia, inclusive, são vários. O Ciromar Carvalho, a tia Alda, lá da comunidade, ela olha tudo, né? E o João Casemiro. Teve uma coisa triste no Salgueiro, que não é o Kim, que lindo, não é ele mais, mudaram. Também a idade vai chegando, né? Sim, não tem a vai chegando, e a gente que gosta muito isso, uma coisinha a outra e tal, papapá, né? Então, o Serginho do Porto e o Leonardo Bessa. A rainha de bateria, gente, para tudo. Eu estou toda arrepiada. Essa mulher é linda, ela é sensacional. Que a Viviane Araújo, gente, que corpo, que atriz, né? Foi atriz global há pouco tempo, sabe, Alcino? Ela é muito bonita, com todo respeito, gente, eu falo, mas com todo respeito. O mestre Sala Cid Clay, a porta-bandeira Marcela Alves, já foi estandarte de ouro, e a comissão de frente é o Hélio Bejane, mas aquele Bejane prefeito de Juiz de Fora não. Tá? Não, aquele ali tá fora do circuito. Boa, Zanata. Estácio de Sá, né? Após 7 anos no grupo de acesso, eu já falei isso aqui, né? Ela conseguiu retornar ao grupo especial, então ela até vai dividir o enredo de Salve Jorge, né? Salve Jorge, o Guerreiro na Fé. No setor 1, ela dividiu em setores, vou falar rapidamente. A escola vai mostrar a Capadócia, né? Aquela região rica na época, né? E no setor vai mostrar o martírio e a fé, onde Jorge tornou-se cristão, não vou ler tudo, né? No terceiro setor vai mostrar São Jorge no mundo, torna-se padroeiro de várias cidades, países, escoteiro, exércitos e até no futebol. O futebol é o Corinthians, todo mundo sabe, né? Tá certo. No setor 4, São Jorge e a lenda, ele fez vários milagres, etc, né? Aí falou da grão representa a idolatria, o cavalo, a Capadócia, lá na Turquia, e o Guerreiro a Fé. E no setor 5, fechando, São Jorge em terras brasileiras. Aí vai falar São Jorge aqui no Brasil, ele é Ogum, tá? O primeiro, número 1, defensor dessa fé, Santo Guerreiro São Jorge do Rio de Janeiro. Somente no Brasil, só no Brasil, existe a ligação entre a Lua, o Dragão e o São Jorge. Então, a Estácio, gente, tem que ter. Buscou o Chico Espinosa, eu te falei, né? Trouxe o Dominguinho do Estácio, como intérprete, já é de lá. Então, a ficha técnica, renovaram para o grupo especial, né? Salve Jorge Guerreiro da Fé, o carnavalesco Maurício Santos, Chico Espinosa, que eu falei que foram buscar, ele trouxe 2 carnavalescos com ele, e o Tarcísio Zanon. Vocês desculpam, gente, eu estou correndo porque o tempo é pouco. Não dá. O diretor de carnaval, o Nelson Souza e o Marcon Silva, o diretor de harmonia, Julinho Fonseca e Marcos Alexandre. O intérprete, né, é o Leandro e o Dominguinho do Estácio, que eu já falei. A comissão de bateria, o Chuvisco, lá da comunidade também. A rainha de bateria é linda também, gente. É a Luana Bandeira, né? É uma mulata linda. É uma mulata. E é da comunidade? Também. É uma mulata muito bonita. O mestre Sala é o Márcio Souza, a porta-bandeira Roberta Freitas e a comissão de frente para tudo. Eu estou todo arrepiado, de repente todos nós conhecemos
Quem não conhece Carlinhos de Jesus em Petrópolis? Ele está fazendo. Gente, eu estou todo arrepiado de repente mesmo. Ele é bom, hein? O Carlinhos deve vir bonito, né? Tomara que venha. Gente, eu gosto tanto de São Jorge, criança, vocês nem imaginam. São Jorge, né? Ajuda a gente bastante. Agora é uma outra escola, Alcindo, sensacional. Essa carnavalesca que você conhece, essa carnavalesca, uma carnavalesca conhecidíssima, que é a nossa querida Rosa Magalhães. É, tradicionalíssima, né? É de um conhecimento muito uma grande campeã, né? É. Olha, estou todo arrepiado de repente, uma grande campeã. Exatamente. Por que a São Clemente, ela está na São Clemente? Por que a Rosa Magalhães, a São Clemente, está até fazendo bons carnavais e está se mantendo no grupo especial? Lógico, o time que está ganhando não se mexe, então a Rosa Magalhães está lá. E na minha opinião, gente, o enredo é lindo, é uma pena que é uma escola pequena, que a Rosa Magalhães, ela é muito inteligente. Inclusive, a Rosa Magalhães, ela aprendeu a fazer carnaval com quem ela homenageou ano passado, que foi Fernando Pamplona. Ela aprendeu muito com ele, ela ama o Fernando. Quando você fala de desfile, você fala de carnaval, Fernando Pamplona é um dos ícones, né? Sem dúvida nenhuma, campeoníssimo no Salgueiro, grandes carnavais no Salgueiro. Então, eu acho que a Rosa Magalhães foi muito feliz. Teve escola, né? Tranquilamente. E uma mulher inteligentíssima, detalhista, é uma pena que ela está numa escola pequena. E é aquilo que eu te falei, Alcindo. Se não fechar com os diretores de aula, e outra coisa, não tem dinheiro suficiente para fazer aquele carnaval imenso que poderia até chegar incomodar. Mas tomara que ela se mantenha no grupo especial, que esse enredo é um enredo que eu mais gosto, que eu me lembro do meu tempo de criança, você também. Olha como é que você vai lembrar, olha só, que nome lindo. Mais de 1000 palhaços no salão. O que te lembra? Os bailes de clube. Zequete. Todo arrepiado. Depois ele fala que não entende carnaval. Ele, Alice, a galera Petrópolis. O pessoal sabe sim. Às vezes a gente relembra alguma coisa. Sim. Parabéns, Alcindo, é isso mesmo. A carnavalesca Rosa Magalhães, o diretor de carnaval Roberto Gomes, o diretor de harmonia Marquinhos Harmonia. Mudaram o intérprete, tá? Mudaram para o Leãozinho Nunes, o mestre de bateria Gilberto Almeida e Chiquinho, a rainha de bateria, muito bonita também, a Rafaela Gomes, o mestre sala Fabrício Pires, porta-bandeira Denadia, a comissão de frente é o Sérgio Lobato. Até o carnaval é o seguinte, tanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Ela está baseado nisso, tá? O enredo. Não me leve a mal, hoje é carnaval do Zequete, você falou antes de eu falar, parabéns. Ela comenta o sorriso, a forma festiva, desde a época medieval. Como surgiu o palhaço? Sim, Zanato, uma coisa interessante. O circo, que hoje já não se vê mais, o circo que nós conhecemos, como era bonito quando chegava o circo, que trazia os palhaços. Isso. O palhaço era o símbolo da alegria. Exato. A televisão mudou muito, a televisão trouxe outro tipo de alegria, outro tipo de programas humorísticos, mas o palhaço era o palhaço, gente, era fantástico. Era uma coisa mais pura, uma coisa que saía de dentro. O Cine Garcia, não sei se você lembra, quando esteve aqui, até ali na Cardoso Fontes, naquela esquina da Cardoso Fontes, que maravilha o número de palhaços que eles traziam. Gente, a gente ria espontaneamente. Hoje eles forçam muito nessas emissoras, que aliás eu nem gosto muito de ver, Poderosa, etc. Olha, honestamente, uns humor bobo, eu não consigo fazer o Zanato rir. E ela fala também da criação do palhaço brasileiro nas festas do Brasil colônia. Olha que interessante a Rosa Magalhães. Eu fiz um resuminho. Ela lembra dos ciganos que na Vila Rica de Ouro Preto realizavam comédias, baile, que eu falei, máscaras, etc. Fala da Folia de Reis, vai vir linda, hein? A São Clemente bem levinha, um enredo gostoso, né? E é do circo num todo, o sonho de uma criança. Você falou muito bem, Alcindo, você foi muito feliz na hora que você comentou isso. Realmente, a Rosa Magalhães é muito inteligente. Então, eu acho que a São Clemente vai fazer um enredo alegre, um enredo criança, um enredo que vai relembrar nossos velhos tempos. O circo vai fazer um círculo na avenida que já estava precisando. Né? Zanata, não esqueçamos de uma coisa.
Quem conviveu, quem ouviu um Clóvis Bornai falando, um Evandro Castro Lima, gente, eram pessoas de uma cultura fantástica. O Clóvis Bornai, a grande verdade museólogo. A grande verdade é o seguinte: o carnaval, na sua essência, é uma cultura muito profunda. Tem muita Para quem coisa acha o pra carnaval, quem pensa o carnaval, assim, uma simplicidade, um tipo de, vamos dizer assim, de atividade muito simples, muito sem cultura, não, o carnaval é uma cultura profundíssima. Não, parabéns, Alcindo. Inclusive, principalmente o Rio de Janeiro, eles levam uma coisa muito a sério. Ali é um espetáculo a céu aberto, é um espetáculo para todo o mundo. É um espetáculo, o maior espetáculo a céu aberto do mundo. Uma pena que está perdendo o carnaval nas cidades do interior, está perdendo aquela pureza. O jovem não se interessa, o jovem se interessa em ir para a rua, ouvir funk, fazer bagunça, aquela coisa toda. É uma pena que nós não temos tempo para falar sobre isso, é uma pena também, mas quem sabe um dia a gente vai ter um tempo para falar sobre a família e a tecnologia. Hoje, o jovem de hoje na sociedade, tem muito assunto para a gente conversar. É uma pena que a gente tem pouco tempo, infelizmente televisão é tempo, mas tem outros assuntos interessantíssimos. A criação da criança até os 7 anos, uma série de coisas que a educação vem de berço, a cultura, a educação principalmente. E dentro das escolas de samba também, poderia ter as grandes comunidades fazendo evento durante o ano, levando a criança para a quadra da escola de samba. Acabou isso, Alcindo. Mas, ô Zanata, a educação, ela é... Só 5 minutos, Kaique? Eu acho que tem mais um pouquinho, não tem não? Para terminar isso aqui. Mais um pouquinho. Então vamos acelerando aí. Kaique, acelera lá, Zanata. Então isso. Foi isso. Aí a Unidos da Tijuca, que é a próxima escola, né? A azul e amarelo, o enredo Semeando Sorriso, a Tijuca festeja o solo sagrado. Então ela fala, sabe, da agricultura, da luta do agricultor para a sua sobrevivência, fala da mãe da natureza, né? E o carnavalesco são bons, é o Mauro Quintães, a Nick Salmon, o Hélio Paim, o Marcos Paulo, uma equipe de carnaval. E, geralmente estão fazendo muita equipe no Rio. O diretor João Ania, Fernando Costa, mas não é o Fernando Costa de Petrópolis, não, que eu gosto muito dele, um beijo para ele. O intérprete Eutinga, mestre de bateria Casagrande, a rainha de bateria, gente, essa mulher também tão bonita, né? A Juliana Alves, o mestre Sala Julinho, a porta-bandeira Ruth e a comissão de frente, o Alex Neoral. E outra coisa, então eu já falei, fala das terras brasileiras desde seu primitivismo, tá? Dos nossos recursos hídricos, né? do matuto que planta, semeia para seu sustento. Ela vai falar da mãe natureza, é um enredo rico, muito bom. Ela deve voltar no desfile das campeãs. Fala de nossos peixes, dos suínos, uma série de coisas agropecuária, num todo, e da alegria do homem do campo, aquele homem alegre que trabalha por amor, né? E entre palmeados da catira também, fala um pouco de folclore, né? Passos da Caminha Verde ao Cortejo da Folia. Então, isso aí, Unido da Tijuca. Gente, esse samba agora, na opinião, capaz de ganhar, eu estou falando um negócio de poder, é capaz de ganhar o estandarte de ouro, tá? Eu não gosto muito dos dois, eu acho um dos dois aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, Zezé de Camargo e Luciano, que todo mundo ama e tal. O Luciano gosta um pouco de aparecer, o outro é que é o Crânio, que faz as letras. Imperatriz Leopoldinense, é a ficha técnica. O enredo é o amor, lembra aquela música, né? Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Do sonho de caipira nasceram os filhos do Brasil. O carnavalesco Caí Rodrigues, bom, diretor de carnaval Wagner Tavares, diretor de harmonia Luiz Carlos Cafura, mudaram o intérprete, tá? Puseram o Marquinhos, arte samba, o mestre de bateria mudou também, este ano puseram o Lolo, rainha de bateria Cris Viana, a mesma do ano passado, o mestre sala Rogério Dornelles, a porta-bandeira Rafaela Teodora e a comissão de frente, todo mundo conhece, né? Excelente, a Débora Coker. Excelente, maravilhosa, né? O enredo, primeiro setor, eles vão falar o setor caipira, eu não vou falar tudo, não vou ler. E o segundo setor, Semeando Sonhos. O terceiro setor, aquela música Mãe Sertaneja, baseado do hino sertanejo, você sabe, do Tonico Tinoco. Isso. Vamos aproveitar para falar das músicas. O quarto, Fé e Folclore Pera Nova, baseado na música Romaria, do Renato Teixeira, nós conhecemos, né? E o quinto setor, Os Filhos de Francisco, lembra o filme, aquela coisa toda. E o sexto setor, Os Filhos do Brasil, baseado na música O Amor, de Zezé de Camargo e Luciano. Gente, o samba está sensacional, tiro o chapéu, muito bom mesmo esse samba. Na minha opinião, o samba da Portela, o samba da Imperatriz, o samba do Salgueiro estão muito bons, na minha opinião.
Vila Isabel, problema seríssimo. Ainda é o Paulo Barros? Gente, o Paulo Barros, nós vamos falar sobre ele aqui, a mudança que houve, gente. E nós temos 4 ainda, acelera. Nossa, gente, deixa eu voar aqui. Aliás, gente, eu estou todo arrepiado de repente, porque é o seguinte... Você falou do Paulo Barros, o Paulo Barros está na Portela, eu vou falar Portela, não falei não, então não vai dar para ler a ficha técnica. O Paulo Barros mudou, ele saiu da Mocidade, tirou 7º lugar no passado, está fazendo o Carnaval da Portela, né? E o intérprete mudaram, o Gilcinho, e mantiveram os mesmos do ano passado. Vou ter que falar isso, não vai dar tempo. A Portela, o voo da Águia da Portela, nos conduzirá a lugares distantes, uma viagem sem fim que atravessa a história da humanidade. A águia vai voar, tá? Então, vamos lá, vamos em falar frente. Só aí. A Vila Isabel, ela vai falar, é aquele enredo memória do pai Arraia, um sonho pernambucano, um legado brasileiro é o Miguel Arraia, vai falar do Miguel Arraia, tá? E é um enredo em homenagem ao grande homem público de esquerda que foi Miguel Arraia. Vai falar de sua trajetória da vida, ele lutou muito pela justiça social e outra coisa, vai falar do folclore pernambucano, né? Do cavalo da madrugada, do frevo, aquela coisa toda. Não vai dar para ler a ficha técnica. O Acadêmico do Grande Rio homenageia a cidade de Santos, não precisa nem ler, o Zanata sabe que está passando. Vai homenagear a cidade de Santos, vai falar dos imigrantes e homenageando Pelé e os discípulos de Pelé, o Neymar e o Robinho e tudo mais. É uma das favoritas também, na minha opinião, que vai voltar no desfile das campeãs. É uma grande escola de samba brechiana. E a Estação Primeira de Mangueira não deve voltar no desfile das campeãs, na minha opinião. Eu gosto dessa cantora, eu amo. Teve música, vou falar das músicas dela, da sua trajetória, do orixá que a protege, que vai homenagem a Maria Bethânia, a Estação Primeira de Mangueira, tá? Houve uma mudança, mudou o intérprete, não é o Jamelão mais, né? O Ciganeri, sei lá, a comissão de frente, o Júlio Capim. O resto são os mesmos do ano passado. Em homenagem a Maria Bethânia, filha de Oiá, né? Um orixá. Enredo totalmente falando da proteção dos orixás, sua vida, sua trajetória, suas canções, da Maria Bethânia. E, finalmente, a Mocidade de Padre Miguel, o Brasil de La Mancha, sou Miguel, Padre Miguel, sou Cervantes, você conhece essa história. Sou Quixote Cavaleiro, Quixote Brasileiro. Interessante, o enredo da Mocidade de Padre Miguel é uma versão adaptada da obra de Chico Buarque e Rui Guerra. Será mais um sonho impossível, luta do povo brasileiro. Fala da Espanha, Dom Quixote, de La Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pancha. Fala do Cervantes, que é o autor, isso aí você entende, do romance Dom Quixote de La Mancha. É o que eu podia, não dá tempo, né, gente? Zanata, vamos falar uma verdade. Você fez uma viagem sobre 12 escolas de samba, mas nós fizemos uma viagem muito mais sobre a cultura riquíssima que nós vivenciamos no Carnaval. O Carnaval é realmente extremamente culto, é cultura, é ensinamento, é trabalho também. Ali muita gente ganha a sua vida. Você entende? Então, realmente... É uma indústria. É uma indústria. Entende? É uma indústria de turismo. Hoje, infelizmente, nós vivemos um momento muito difícil. O país passa por uma situação muito complexa, porque nós, tudo que estamos vendo onde envolve o poder público, fica a suspeita. Haverá, não haverá problemas financeiros de desvios. Entende? Realmente é um momento muito grave que o país passa. Mas quando se investe em carnaval, nós estamos investindo numa indústria que gera para as comunidades trabalho, que gera uma série de fatores, mas que acima de tudo traz também muita cultura, muito desenvolvimento, muita história que é trabalhada por esses verdadeiros gênios que ali estão. Porque, vamos falar a verdade, os arranjadores, os carnavalescos, aqueles que criam o enredo, Zanata, são pessoas extremamente capacitadas para fazer isso. Sem dúvida. Você imagina o que se faz, o que se cria ali. E para trazer alegria também para o povo brasileiro que ama o carnaval.
É uma pena que isso está acabando no interior, no interior do Brasil. Eles estão mantendo muito o Carnaval de São Paulo crescendo, né? O de Vitória crescendo, que inclusive uma semana antes tinha muita coisa para falar. Aliás, Zanata, é uma veia que nós não podíamos deixar de explorar. Eu diria, é uma artéria de tamanha grandeza que você poderia tirar daí. Mas, infelizmente, Zanata, você disse, inclusive, muito bem, falou com a Thelma, que um programa era muito pouco. Mas nós já vamos combinar o programa do ano que vem, nós vamos já nos preparar para ouvir o ano que vem, mas eu vou querer te ouvir depois do Carnaval sobre o resultado. Porque eu ouvi você falar do que vai acontecer. E eu quero eu vou querer conversar contigo depois sobre o que aconteceu. Sim, pois é. Meus queridos, realmente é com tristeza, é com pena que nós vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de comentar com vocês, antes de mais nada, que sábado que vem nós teremos o grande prazer de estar comemorando 50 anos de formatura. É o jubileu da turma Dom Pedro II, no 30º Batalhão de Infantaria de Montanha hoje, a turma do NPOR, da qual eu fiz parte, e que teremos realmente a nossa festa de 50 anos com a previsão da vinda do nosso comandante do Exército, o general Vilas Boas, para abrilhantar. Turma que foi muito bem precedida, porque o nosso paraninfo foi o Costa e Silva, era ministro da Guerra. Hoje nós estamos completando 50 anos e tudo indica que quem virá para a nossa festa é o comandante da Força, que seria o ministro da Guerra hoje. Meus amigos, muito obrigado. Quinta-feira nós temos a reprise às 10 horas da noite. E, Zanata, muito obrigado pela tua presença e vamos combinar para ouvir você nos dizer, foi mal, foi bem, quem fez, quem não fez. Eu que agradeço mais uma vez a TV Vila Imperial, Canal 19, a sua produção, a técnica, os rapazes da técnica são excelentes, a você, Alcindo, o meu abraço carinhoso, todos os seus telespectadores, eu tenho certeza que tem uma grande audiência, é uma pena, é 1 hora, mas o programa é curto para falar de um assunto que você citou aí, tão importante. Então, um beijo no coração de cada um, e uma boa tarde e uma boa noite para quem vai assistir a reprise ou as reprises. Tudo de bom. Kaique, obrigado. Até quinta-feira na reprise e até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias. E à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231 4797.